noite a todos. Com imensa alegria e gratidão, agradecemos o convite de todos que fazem parte da AME, essa casa do qual eu tenho um imenso carinho, e trazendo também um abraço fraterno de todos os nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Agradecendo sempre a Deus e a Jesus pelas bênçãos de estudar a doutrina espírita, que nos fornece elementos para melhor compreendermos quem somos, de onde viemos, qual o sentido da vida, que nos oferece não apenas um conforto de raciocínio, mas a certeza da continuidade da vida. E assim, rogando ao Divino Mestre Jesus e à espiritualidade amiga presente, que nos inspire esta noite e envolva a todos nós em suas bênçãos de luz. No livro Boa Nova, capítulo 10, o espírito de Humberto de Campos narra uma conversa de Jesus com os seus discípulos, em que Filipe e Pedro estavam inconformados, porque enquanto eles acompanhavam o Mestre, levando ali o seu evangelho, os ensinos, haviam pessoas pelo caminho que começavam a falar mal do evangelho, que começavam a criticar o evangelho, caluniar, e eles ficaram nervosos, ficaram tensos, inquietos, querendo ali tomar satisfações, se alimentando de sentimentos ruins. Foi aí que em certo momento Jesus disse: quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém deve ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não podemos saber se o nosso adversário irá nos reconciliar conosco. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Reconcilia-te com o teu inimigo é o nosso tema de hoje, para juntos refletirmos sobre esse convite que Jesus faz para cada um de nós, de não guardar ressentimentos, rancor, mágoa, ódio no coração, de não colocarmos dificuldades a uma reconciliação, mas sim de estarmos receptivos à reconciliação, de fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, de perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, de fazermos a nossa parte. Quando Simão Pedro faz a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Sempre. Certa vez, uma senhora muito amargurada, passando por um grande problema, procurou o Chico Xavier. E ela disse: Chico, eu vou
separar do meu marido. Eu não aguento mais. Ele bebe o dia todo, chega em casa embriagado. Há 30 anos que ele se embriaga. E agora que me tornei espírita, que venho lendo o Evangelho, interpretando os ensinos de Jesus, encontrei o apoio na palavra de Jesus. O que me parece? Chico, claro, muito sábio, perguntou: a que conclusão chegou minha irmã? Bem, Chico, Jesus disse a Pedro que era necessário perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que dá um total de 490, porque eu já fiz as contas. Eu perdoo o meu marido há 30 anos, então eu estive calculando. Eu já o perdoei aproximadamente 100 vezes por ano. Em 30 anos, dá 3.000 vezes. Então, eu já estou completamente liberada, não lhe parece? Chico, nesse momento, ficou sem saber o que dizer diante de tal situação. Foi aí que Emmanuel, o seu mentor espiritual, aparece. E ele pergunta mentalmente: e agora? Emmanuel diz a ele: é necessário perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro. Ela ainda não fez aquilo que ela acha que vem fazendo. E Chico diz a ela fica surpresa: Chico, então é infinito? Sim, irmã, é infinito. E o que farei? Continue perdoando. À medida que você for perdoando, você vai se libertando, porque aquele que perdoa se liberta. E se você continuar perdoando seu marido, provavelmente não irá encontrá-lo nas próximas encarnações. Chico, então eu continuarei perdoando. Passaram-se alguns meses e lá estava ela novamente na fila. Se aproxima de Chico e pergunta: lembra-se de mim, Chico? Mais ou menos, minha irmã. São tantas pessoas que transitam por aqui. Chico, eu sou aquela mulher que perdoou o marido 70 vezes 7 vezes. E agora mesmo eu estou perdoando. Por quê, minha irmã? Ele orou? Não, Chico. Ele morreu. Veja só. Ele teve a ousadia de me deixar. Então, eu estou perdoando por ele ter ido na minha frente. Meus irmãos, aprendemos com a doutrina espírita que o perdão nos liberta. Nos liberta de sentimentos doentios, que insistimos em ficar presos, acorrentados a eles. Mas à medida que vamos nos esforçando para corrigir esses erros, esses sentimentos doentios, vamos aprendendo a amar. E amando, não vamos mais nos sentir ofendidos. E aí entenderemos que o outro já sofre a sua inferioridade. E é por isso que faz mal. E é por isso que deseja o mal. Porque ainda não aprendeu a amar a si mesmo. Na questão 887 de O Livro dos Espíritos, a respeito de quando Jesus fala sobre perdoar os nossos inimigos, Allan Kardec pergunta: ora, amar os inimigos não seria contrário às nossas tendências mais íntimas? E a inimizade não provirá, ou seja, não surgirá da falta de simpatia entre os espíritos? O que é que os espíritos vão responder? Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir
o mal com o bem. O que assim o faz se torna superior a ele. Por quê? Porque entende a importância do perdão, do fazer o bem, independente de qualquer coisa. Divaldo Franco tem uma frase que ele resume bem dizendo: o mal que fazemos anula o mal que fizemos. E ele mesmo narra uma história de guerra entre a Turquia contra a Armênia. Fato ocorrido no ano de 1915. Foram dois anos de extrema crueldade. Mais de 1.500 armênios foram assassinados. E ali havia uma aldeia que foi invadida por um grupo de soldados. E o chefe do grupo, com chicote na mão, arma na cintura, invade uma casa, onde ali havia uma família, os pais e 2 filhas, uma de 12 anos e a outra de 15 anos. Sem a menor cerimônia, ele mata os pais na frente das filhas. Depois ele pega a menina de 12 anos e a entrega aos soldados para que ela seja violentada ali na rua, na praça, e ela é estuprada até a morte. Depois ele pega a de 15 anos e a leva para a sua casa, onde ali funcionava um bordel. Haviam outras jovens também armênias, escravas sexuais. E ela fica ali em terrível sofrimento, sendo cruelmente violentada. Durante 2 anos, ela ficou servindo a este homem. Mas ela conseguiu fugir com 2 jovens. Terminada a guerra, a Armênia estava completamente destruída. Então ela decide estudar. Passa por muitas humilhações. Viaja para a Turquia, onde lá se matricula em uma escola de enfermagem. Se torna uma enfermeira exemplar. Depois ela vai trabalhar em um grande hospital em Istambul, na área de emergência. E o diretor daquele hospital, certo dia, se aproxima e diz a ela que havia chegado um paciente que tinha sido colocado em uma ala separada daquele imenso hospital. Ninguém queria tratar dele. Ele havia desenvolvido uma certa dermatose ou purulência orgânica em que sua pele apodrecia e caía aos pedaços. Um mau cheiro terrível. Então ele perguntou se ela seria capaz de cuidar dele. Ele iria precisar de assistência durante o dia e durante a noite, mas só nos primeiros dias, porque certamente ele iria morrer. E ela disse que sim, porque ela havia se dedicado a salvar vidas. Ela havia se dedicado a colaborar em favor de vidas. E ela vai cuidar daquele homem que estava em estado de decomposição cadavérica, embora ainda estivesse respirando. E ela começa a tomar conta dele com toda abnegação. Sem medir esforços, ela trata dele. Emagrece cuidando dele. Após 6 meses, ele fica curado e tem alta. Ele vai agradecer ao diretor daquele hospital. E o diretor, um homem nobre, diz a ele: o senhor deve a sua vida àquela enfermeira.
Ela cuidou do Senhor nos momentos mais difíceis. Nunca disse uma só palavra, muito silenciosa, discreta. E ele vai até ela, a cumprimenta, pergunta o seu nome, ela diz, ele acha estranho. Mas você fala turco com o sotaque armênio. E ela disse, é natural. Eu sou armênia. Eu estive no seu país durante a guerra. E ela disse, eu lembro. O Senhor esteve na minha aldeia. O Senhor esteve na minha casa. O Senhor matou os meus pais. O Senhor pegou a minha irmã de 12 anos e a entregou aos vândalos para que ela fosse destroçada. E de mim fez a sua escrava sexual. Ele tem um choque, fica pálido, olha nos olhos dela fixamente e a reconhece. Então ele pergunta, no primeiro momento que você me viu, você me reconheceu? Sim, Senhor. A vítima sempre reconhece o seu algoz. E por que não me matou? Porque eu sou cristã. E ouvi um homem dizer que devemos perdoar os nossos inimigos e fazer-lhes todo o bem que nos seja possível. Então, eu o perdoei. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, esclarece que amar os inimigos é socorrê-los apresentando-se a ocasião. É retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. E quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amar os vossos inimigos. Mas como amar? Como perdoar? Como fazer o bem? Como nos colocar em condições de reconciliar com aqueles que nos fizeram mal? Com aqueles que nos desejam o mal, que nos querem o mal, que não simpatizam conosco ou que nós não simpatizamos. E aí é preciso refletir, porque ainda somos seres envolvidos, imantados pelo egoísmo, pelo orgulho. E muitas vezes não percebemos em nós. Enxergamos no outro, percebemos no outro, mas em nós não. Allan Kardec nos esclarece que Jesus não pretendeu que tivéssemos para com o inimigo a mesma ternura que temos a um irmão, a um amigo, mas que não colocássemos dificuldades a uma reconciliação, que não preenchêssemos os nossos corações com rancor, com ressentimento, com mágoa. Quando estamos despertos, quando temos consciência da importância desses ensinos, algo acontece dentro de nós, porque queremos melhorar. Então, nos permitimos ir ao encontro de nossas imperfeições, do nosso eu profundo. Buscamos o conhecimento. E Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 230, em resposta, ele
diz: o conhecimento é a porta amiga que vos conduzirá aos raciocínios mais puros. Por quê? Porque nos ajuda a desenvolver em nós um novo ponto de vista sobre tudo o que nos cerca, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Nos ajuda a desenvolver um olhar espiritual que não julga, que não condena. E Emmanuel vai mais além, porque ele diz que na reforma íntima definitiva é indispensável o golpe da ação própria. É um processo. Vamos ao encontro de nossas imperfeições, reconhecemos que também somos falhos, que também erramos muitas vezes. Buscamos o conhecimento e partimos para a ação. Qual seria essa ação? Desenvolver o amor em nós para aprendermos a amar o outro, a nos permitir reconciliarmos com o outro. Exercitar a indulgência, ampliar a nossa visão sobre a caridade, no sentido da palavra como entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Se nós não nos esforçamos em exercitar a benevolência, em fazer o bem, em desejar o bem ao outro, como é que vamos conseguir amar os nossos inimigos, que dirá nos reconciliarmos com ele? Se nós não conseguimos, não nos esforçamos para exercitar a indulgência, ficamos ali apontando o erro do outro, compartilhando, procurando o cisco no olho do vizinho, quando não vemos a trave que temos no nosso. Se nós não aceitamos as pessoas como elas são, como é que vamos nos aproximar dos nossos inimigos? Se nós não nos esforçamos em perdoar as ofensas, se ficamos ali repetindo a oração dominical que Jesus nos ensinou ao dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se ficarmos repetindo com os lábios e não tocar o coração, não colocarmos em prática, como é que vamos nos aproximar do outro? Como é que vamos amar? Então aprendemos que só vamos amar os nossos inimigos desenvolvendo e mantendo a capacidade de perdoar a si mesmo, de perdoar as ofensas. Ah, mas eu perdoo, eu só não esqueço. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é quando lembramos daquele mal e não dói mais. Não sentimos vontade sequer de ficar ali remoendo, lamentando coisas que aconteceram há semanas, meses, há anos, há décadas. Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina que não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Temos um passado se revelando no presente. Na existência passada, nós não sabemos o que fizemos. Nós não sabemos quem errou primeiro. Mas hoje sabemos.
com a luz da doutrina espírita, que o perdão nos liberta. Hoje sabemos da importância de termos um cuidado especial com as nossas escolhas, com o uso do nosso livre arbítrio. Jesus nos recomendou dizendo: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais colocado, metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6, esclarece que quando Jesus recomenda para que nos reconciliemos o mais cedo possível com os nossos adversários, não é apenas para apaziguar as discórdias na existência atual, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências próximas. E ele nos lembra que enquanto não cumprirmos completamente a justiça de Deus, não sairemos da prisão de nós mesmos. A proposta é não perder tempo, aproveitar o tempo de hoje, fazer as nossas reflexões, ir ao encontro de nossos irmãos, orando por ele, fazendo a nossa parte, independente do que o outro faça, fazer a nossa parte. Chico Xavier estava reunido com um grupo de amigos na antiga comunhão espírita de Uberaba. E ali, em conversa entre amigos, ele fez algumas observações a respeito de determinadas condutas. E terminou ali aquela reunião, nada informal, cada um foi para a sua casa. Passadas algumas semanas, Chico observou que um deles não aparecia mais nas reuniões. Ele pensou: será que fulano está doente? Será que está viajando? Procurou se informar. E ficou sabendo que ele nem tinha viajado e nem estava doente. Então ele pensou: será que foi aquela conversa nada informal entre amigos? Ficou inquieto. E na primeira oportunidade que Emmanuel aparece, ele pergunta: meu irmão, fulano nunca mais apareceu em nossa casa. E sinto-lhe a irradiação mental negativa contra mim. O que devo fazer? E Emmanuel diz: procure-o e justifique-se. Se você acha que ele pode ter ficado magoado, peça-lhe desculpas. E assim Chico fez. Marcou um dia, o horário, foi na casa dele. Ele o recebeu de maneira muito fria, mandou Chico entrar, mas não mandou sentar. E Chico disse: noto a sua ausência em nossa casa. E associo àquela conversa que tivemos entre amigos. Quero lhe dizer que de forma alguma eu estava dirigindo qualquer ofensa ou indireta a você. Mas se isso o sensibilizou negativamente, estou aqui para lhe pedir desculpas. Desculpe-me, ou melhor, perdoe-me, porque eu não tive a intenção de lhe magoar.
E agora que já falei tudo, eu gostaria de lhe dar um abraço. E Chico vai lá dar um abraço naquele homem que estava imóvel. E muito triste, diz até logo. Aquele homem que estava olhando para Chico com muito desprezo. Diz: Chico Xavier, já que você veio até aqui se desculpar, eu quero lhe dizer uma coisa. Ou você realmente é muito humilde, ou é um grande hipócrita. Eu opto pela segunda opção. Muito obrigado. E Chico saiu dali arrasado, triste, na condição de se sentir humilhado, ofendido, de ser chamado de hipócrita. Chegou em casa muito triste. Quem é que estava esperando por ele em casa? Emmanuel, que logo lhe perguntou: por que a tristeza? Por causa do irmão. E o que você tem a ver com isso, Chico? É o que ele pensa de você. E você não pode mudar o pensamento de ninguém. Você é hipócrita? Não, senhor. Então vamos ao trabalho. E não dê mais importância à opinião de outrem. E foi ao trabalho. Chico Xavier desencarnou aos 92 anos de idade, amado por muitos e detestado por outros. Então, os maus dos outros não nos podem fazer mal. Não podemos também ficar ali lamentando, sofrendo, se fazemos a nossa parte e o outro não está receptivo a uma reconciliação, não quer nem conversa, não quer nem aproximação. Devemos respeitar. De nós merece compaixão, precisa de oração, para que um dia seja tocado em seu coração e desperte para o perdão libertador de sentimentos doentios. Ah, mas fulano olhou para mim com a cara feia, e daí? Vamos retribuir com um sorriso. Vamos seguir a orientação que Emmanuel deu a Chico. Vamos ao trabalho de nossa reforma íntima, ao trabalho do bem, para o bem, pelo bem de todos. Os Espíritos nos lembram que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque aí cumpre a lei de Deus. Questão 629 do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, quantas vezes em palestras ouvimos que estamos num mundo de provas e expiações, que estamos em uma grande escola e que todos somos aprendizes. De fato, estamos no mundo de provas e expiações para corrigir, consertar, reformar erros que cometemos em existências passadas e na existência atual, frutos de nossas escolhas equivocadas. Mas que agora temos a oportunidade de mudar tudo isso à luz da doutrina espírita. A proposta do Evangelho de Jesus é que, de fato, possamos nos sentir que estamos em uma grande escola, que somos todos aprendizes e que podemos, sim, passar pelas provas com resignação, com fé, com coragem, com bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que nós possamos vencer o nosso mundo interior, as nossas sombras. Que possamos nós nos esforçarmos. Complicamos muito a nossa existência.
Mas Jesus simplificou dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que Jesus sabia o quanto ainda somos apegados ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. Então, ele fez outro e disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 13, versículo 34. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 179, na mensagem intitulada O Mandamento, nos esclarece que o primeiro institui um dever: o aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus engrandece a fórmula, criando um novo mandamento, recomendando que amássemos uns aos outros como Ele nos amou e nos ama, assegurando assim o regime da verdadeira solidariedade. Quem já leu o livro Renúncia sabe o grande sofrimento daquela família Villamil. Alcione, a personagem principal, a sua mãe Madalena, que passavam por sofrimentos terríveis, grandes dificuldades. Alcione tendo que ir trabalhar para ajudar em casa, sua mãe ali acamada, doente. Ela recebe uma proposta para ir trabalhar em uma casa de família, de uma família irlandesa, para ajudar com a filha do casal. Qual a surpresa dela no primeiro dia? É que aquele que seria o seu chefe, em realidade, era seu pai Cirilo, do qual todos pensavam que ele havia morrido. Qual é a reação de Alcione? Fica em silêncio, nada fala, para não causar nenhum desconforto à segunda esposa de seu pai. E depois, em conversa com o padre Damiano, uma das reencarnações de Emmanuel, ele, que também há pouco tempo ficou sabendo que Cirilo estava vivo, ele que sabia de todo o sofrimento daquela família, ele que viu Alcione crescer, que tinha nela uma filha, disse a ela que ela não precisava aceitar aquele trabalho, que ela não precisava conviver com aquela que fez tanto mal à sua família. Ele se referia a Susana, justamente a segunda esposa de seu pai. Ela tinha sido a principal responsável pela separação de seus pais, por tramar de forma muito cruel a separação dos seus pais, causando um sofrimento terrível. E aí, Alcione nos dá uma grande lição ao dizer: como discípulos do Evangelho, devemos entender que não se deve abandonar o combate em hipótese alguma. Entretanto, neste caso, a batalha deve desenrolar-se no campo de silencioso sacrifício. Reconheço que minha mãe tem provado infinito martírios, mas, padre, os criminosos são mais desventurados que os sofredores. Os criminosos são mais desventurados que os sofredores. Alcione nos mostra que diante de qualquer situação, seja ela qual for,
não podemos desanimar. Não podemos abandonar o combate ao mal. Devemos fazer a nossa parte para combater o mal fazendo o bem. E que em muitas situações é necessário silenciar em oração, compreendendo o outro em suas limitações. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel também narra um momento de grande emoção. Quando Estevão estava ali, prestes a morrer, após ter sido apedrejado a mando de Saulo de Tarso. Diante dele, sua irmã Abigail. Saulo não sabia que o seu inimigo Estevão era Gesiel, irmão de Abigail. E Abigail apresenta Saulo como seu noivo. Neste momento, Estevão contempla-o sem ódio e diz: Cristo os abençoe. Minha irmã, não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Imagina, minha irmã, quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser, minha irmã, para ele, uma companheira amorosa e fiel. Estevão poderia ter se revoltado por estar ali pagando por algo que não fez. Mas ele decidiu ser luz no combate da treva, nos deixando uma grande lição de que só se combate a treva com a luz, só se combate o mal com o bem, fazendo o bem, só se combate o ódio com amor. No livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo, logo ali, no início do livro, Allan Kardec colocou a frase do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11 do Antigo Testamento. Deus não quer a morte do ímpio. Quer que o seu mal saia e que ele viva. Não se combate o pecador, e sim o pecado. E nós somos convidados a combater os sentimentos doentios, do rancor, da mágoa, do ressentimento, da inveja, do ciúme e de tantos outros sentimentos filhos do egoísmo e do orgulho. Nós somos convidados a consertá-los, a reformá-los, a transformá-los em amor. Amor sem colocar condições. Porque geralmente queremos amar colocando condições. Mas a proposta é abraçar a cruz e amar os nossos inimigos, em retribuir o mal com o bem, em nos colocarmos receptivos para nos reconciliarmos com eles. Porque se insistirmos em amarmos mais ou menos, em perdoar mais ou menos, em sermos meios cristãos, estaremos distanciados do discipulado com Jesus. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 4, nos lembra
Para o espírita, muito diversa é a maneira de ver. Porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a existência atual não passa de um simples ponto. Significa dizer que não podemos nos enganar, que não podemos ficar nos colocando como vítimas, porque não somos vítimas. Na existência da qual nós nos encontramos, nos reunimos com pessoas que prejudicamos e que fomos prejudicados. Inimigos do passado que hoje estão entre nós, na nossa família, na casa espírita, no trabalho. Não temos só almas queridas ao nosso lado. Temos almas que traímos e que fomos traídos, mas que agora temos a grande proposta de ajudar, nos ajudando. Quando o convertido de Damasco morre para o mundo físico, depois ali é apresentado um quadro singular. Jesus ao centro, Estevão do lado direito, a sua amada Abigail do lado do coração. Ele procura o olhar de Jesus, qual criança dócil. E o mestre sorriu, indulgente, carinhoso, e falou: sim, Paulo, ser feliz. Vem agora aos meus braços, porque é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Jesus é o nosso modelo e guia. Que possamos nós nos esforçarmos para exercitar a indulgência. Que possamos nós nos esforçarmos para fazer o bem aos que nos odeiam. Orar pelos que nos perseguem e caluniam. Que possamos nós fazermos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Que possamos nós dar o primeiro passo, nos colocarmos receptivos à reconciliação. É a proposta do tema desta noite: reconcilia-te com o teu inimigo. Que possamos nós entender que amar um inimigo é ser humilde em reconhecer a nossa própria imperfeição, em compreender o outro em suas limitações. Que o Divino Mestre Jesus fortaleça os nossos corações. Que sigamos firmes, com coragem, com bom ânimo, rumo ao discipulado com Jesus. Que Deus, o nosso Pai, abençoe a todos. Possamos retornar aos nossos lares, amparados e protegidos. Muito obrigada a todos. Paz e luz.